Oi, gente, Cláudia Campos por aqui. Hoje eu vim compartilhar com vocês um tema sobre o ego. Nessa minha busca aí da espiritualidade, das coisas ocultas e esotéricas e tudo quanto, eu vou compartilhar com vocês esses vídeos que talvez traga mais tranquilidade, realinhe os pensamentos, tanto meu quanto de vocês, e vamos aprender juntos, tá bom? Se você gosta desse tema, já fica por aqui, acompanha meus vídeos, se inscreve no canal, que eu vou trazer para vocês cada dia um tema novo sobre essa busca da espiritualidade, da física quântica e do crescimento espiritual. Hoje, então, nós vamos falar do ego. O ego já teve muitas linhas aí de pensamentos e foi bastante debatido por Freud, mas hoje nós vamos falar do ego na linguagem espiritual, vamos dizer assim, né? Porque o ego é o oposto da nossa centelha divina. É o que nos conduz a... Não digo fazer coisas erradas, gente, mas eu digo assim, sempre se colocar à frente, muitas das vezes, né? Não deixando com que a gente brilhe, não deixando a gente ser paz e tranquilidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você compra uma coisa cara, o que faz você se inflar? Como se diz, né? Tá de ego inflado. É a sua centelha ou o ego? Ou é o prazer? O prazer é uma coisa boa ou é uma coisa natural dos seres humanos? Precisamos definir, gente, o que é o ego, né? E o ego, na definição espiritual, desse ego que eu vou falar aqui, gente, é mais na linha espiritual. Que a definição do ego na linha espiritual é mais corpo, mente e espírito. É nesse contexto que eu quero falar para vocês sobre o ego. O ego é um sentimento que define que papel você vive nessa jornada humana que você está nesse momento. Porque todos nós somos uma centelha divina, mas é como se fosse o diabinho de um lado, que é o ego, e a centelha divina do outro lado, como se fosse um anjinho. É o conselho do bem e do mal. E aí, gente, cabe a vocês definir quem vai dominar a tua vida. Se é o ego ou se é a centelha divina. E muitas vezes nós deixamos que o ego comande a nossa vida. E não nos damos conta disso. Porque a gente muitas vezes está com orgulho exacerbado, ou uma arrogância, uma prepotência exacerbada, e a gente não se dá conta de que é o ego. A gente acaba se esquecendo de quem realmente a gente é, que a gente é uma centelha divina. E como combater esse ego? Como se libertar dessa possessão do ego? Gente, só a centelha divina, com muita luz, muito amor e muita tranquilidade, consegue determinar que esse ego esteja lá quietinho, paradinho. Porque nós somos duas, como se fosse duas almas dentro de um corpo. Só que a gente tem que decidir qual dessas almas nós vamos deixar aflorar. E é complicado, porque muitas vezes você não consegue definir o que é ego, o que é a centelha divina agindo. O problema é
não tá na personalidade, não tá na história da gente. É um sentimento que a gente tem que lidar e tem que se libertar dele. O ego vê a vida de uma forma muito extrema, onde ele nos faz pensar que a gente está preso, que a gente não consegue respirar, que a gente está no fundo de uma caverna, que a gente não consegue se libertar. Mas não é assim, gente. A gente tem que entender que nós temos que dominar esses sentimentos, que nós temos que fazer com que aflore sempre a paz, a tranquilidade, para que o ego não consiga ser o patrono da nossa existência. E o ego, ele vê a vida de uma forma muito negativa, ou então de uma forma muito impositiva. E é onde nós temos que tentar combater e não só ouvir, porque o ego e o orgulho andam muito numa linha tênue, muito grudados um no outro. E às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a gente, às vezes por causa do orgulho, do ego, a gente acaba não tomando a decisão certa ou seguindo pelo caminho certo. Na minha opinião, isso aqui é uma coisa que eu acredito, que o nosso ego, ele começa a aparecer e ser muito evidente quando a gente entra na adolescência. Porque enquanto a gente segura na mão da gente para atravessar a rua, a gente ainda é uma centelha inocente. Nós ainda sonhamos, acreditamos que tudo é bom e é perfeito e que nossos pais são os nossos anjos da guarda. Mas eu já tive adolescência e convivo com adolescentes e a gente sabe toda a história dos adolescentes e tudo que acontece na adolescência. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas na adolescência o ego passa a ser o determinador das coisas. Ele passa a ser o imperador da nossa vida. Porque por conta de todos os hormônios que a gente não sabe lidar e por conta de todo o conhecimento que a gente começa a experimentar, o ego se faz rei. Não é verdade? Na adolescência você é mandão, na adolescência você é o sabichão, você é desculpe a expressão da palavra, o fodão. Não é verdade, gente? Na adolescência, a gente pensa que é tudo. E quando vai passando dessa fase, que infelizmente muitos dizem aí, os cientistas, os estudiosos, dizem que a nossa adolescência vai até 20 e poucos anos, não sei exatamente quantos anos, mas e dizem que o homem é um eterno adolescente, né, até os 30 anos de idade, que a mulher amadurece mais rápido. Talvez seja porque a mulher seja um pouco mais espirituosa, busque mais, é mais curiosa em relação a... Independente de religião, gente, a mulher ela sempre busca mais alguma coisa, ou é na igreja, ou católica, ou evangélica, ou no candomblé, ou no espiritismo. A mulher ela busca mais a espiritualidade. Então, às vezes a mulher deixa um pouco o ego mais abafado. E o homem não, nada contra os homens, gente, é só uma opinião minha. Voltando aos adolescentes, eu acho que nessa época da adolescência, dessa fase de transição entre adolescente e vamos dizer assim, adulto, o adolescente ele tem essa prepotência natural, né, dali do momento. E isso nada mais é do que o ego inflado. Né? O ego ali sobre todas as coisas.
E quando a gente vai passando essa fase que os hormônios vai se acalmando, que tudo vai se tranquilizando, é que a gente descobre que nada disso importa, né, gente? O ego nada mais é do que uma coisa sem importância, a não ser que você dê importância para ele. Porque quando você faz uma coisa baseada no ego, depois você acaba vendo que o que é que importa nessa vida, né? Se não for o amor, a gratidão, a bondade, o ego não tem a menor importância. Mas nós temos que odiar esse nosso lado? Não. Nós não temos que odiar esse nosso lado. Nós temos que amar, porque tudo isso serve de experiência para nós crescermos humanos, mas com experiências na vida, tanto do lado ruim como do lado bom. E temos só que abrir os nossos ouvidos e prestar mais atenção ao lado em que o anjo fala, né? E tapar um pouco o ouvido do lado de que o ego fala. Se a gente está agindo no ego ou na centelha. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês falando da nossa centelha. O que é centelha divina? Eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para você esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, faz um comentário aí, ou uma dúvida, uma pergunta, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer, vamos aprender junto, vamos crescer junto, vamos estudar junto e é nóis, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.